Bom, então, dizíamos que no capítulo 9, o Hobbes faz uma diferenciação entre dois tipos de corpos, os corpos naturais e os corpos artificiais. Os corpos naturais vão fundamentar a investigação de uma ciência que vai resultar numa filosofia natural, e os corpos artificiais vão fundamentar uma investigação dos corpos e movimentos sociais que vai dar numa filosofia política. Então, essa divisão fundamental entre corpos é que vai regular essa relação entre filosofia natural e filosofia política para o Hobbes. Mas percebam, no caso do homem é a grande cola. Por quê? Porque o homem é considerado tanto um corpo social, ou seja, uma criatura da natureza, quanto um corpo artificial. Por quê? Porque ele faz parte do Estado também. O homem é considerado tanto como homem quanto como cidadão. E é aí que a coisa converge, quer dizer, a filosofia natural e política do Hobbes encontra numa ideia de um homem mecanicista, ou uma ideia mecanicista de homem, ou de um homem-máquina, a ligação entre uma filosofia natural e uma filosofia política. Ou seja, o homem ele compartilha desses dois aspectos. E mais, isso para a gente não falar da religião, porque o homem, inclusive, seria uma criatura divina. Então, a religião também convergiria para aí. Mas deixemos a religião para outro momento e vamos falar apenas do mecanicismo da relação dele com a política. Tá? Mas que, notem, aqueles dois usos importantes que o Hobbes atribui da racionalidade, tanto do uso adequado quanto dos abusos inadequados, um converge à ciência, que é o que ele vai tratar aqui no capítulo 9, e o outro converge para a religião, que é o que ele vai tratar no capítulo 12, tá? Que é um capítulo muito importante do Leviatã, que a gente não vai tratar aqui por questões práticas, né, de interesse político, mas que é de fundamental importância para entender o pensamento do Leviatã. Depois falamos disso no segundo módulo. O importante aqui é caracterizar a ideia de que, para o Hobbes, a filosofia ou a ciência ela é uma investigação dos corpos, ou seja, da matéria em movimento. Tá? E é assim que ele vai desfechar no seu capítulo 10, ao falar do poder. Bom, se a sensação é o fundamento de todo conhecimento humano, e a sensação nada mais é do que o efeito de um movimento que começa na exterioridade e é interiorizado pelo homem na produção de imagens que vão orientar suas ações reguladas ou irreguladas, então ele diz, todo esse processo envolve uma capacidade, poder, diz ele. E é por isso que a ciência também vai constituir um poder. Ele vai dizer, ciência é poder, por quê? Porque a ciência é prática, ela tem a capacidade de intervir tanto na natureza quanto na ação humana. Tá? Um discurso científico ele é capaz de intervir e fazer, sei lá, de uma pedra uma casa, como ele pode também fazer com que o homem se comporte de uma maneira diferente, mais ou menos adequada. Então, a ciência é aquela ciência prescritiva, tem que ser a ciência prática, não apenas especulativa. E por isso ele vai dizer que é possível fazer uma espécie de teoria mecanicista das ações, ou seja, uma ciência das ações humanas, que tanto descreva ou que registre as causas, os princípios fundamentais, os elementos constitutivos das paixões humanas, como possa também prescrever, de certo modo, as consequências disso para o comportamento humano. E é assim que ele vai chegar no capítulo 10. Tá? Estabelecida uma ciência prudencial, convencional, artificial, por assim dizer, aplicada sobre o comportamento humano, para definir, então, por assim dizer, uma tábua de paixões. Ele vai dizer, essas paixões todas, que eu posso chamar de virtudes ou de vício, todas estão relacionadas ao poder. E é por isso que no capítulo 10 ele vai falar do poder. Tá? Vai dizer assim, o poder é o princípio regulador de todas as coisas no mundo. Inclusive, ele vai dizer, a ideia de relação entre causa e efeito, você vai falar em outros livros, vai trabalhar isso de maneira detalhada em outros livros, como De Corpore, por exemplo, como o Tratado Ótico. Ele vai tentar apresentar a ideia de que, na verdade, a relação causa e efeito ela pode ser entendida no registro da relação agente-paciente. Ou seja, o poder do agente só de fato corresponde a algo no predicado se o objeto, ou o sujeito paciente, né, tiver esse poder de receber a ação do agente.
Então, são ações que se complementam, elas são contínuas. Uma diz respeito ao agente e outra diz respeito ao paciente. E esse paciente, por sua vez, se torna agente quando transmite esse movimento para o trem. Então, uma relação entre passado, presente e futuro, que é uma divisão, por assim dizer, didática, de um movimento contínuo que começa no infinito, tende ao infinito, ele diz. E a gente recorta isso num espaço temporal entre passado, presente e futuro. O passado é causa, o presente é efeito e o futuro é poder, ele diz. E é por isso que a ciência tem que ser poder. Por quê? Porque a ciência tem que ser aquela capaz de prescrever o que vai acontecer a partir daquilo que já aconteceu. Então, ele vai dizer, conhecimento é poder. E não só conhecimento é poder, mas outras tantas coisas são poder. E é por isso que ele vai apresentar aqui no capítulo 10 uma definição de todas as grandes virtudes da história da filosofia moral a partir de um registro mecanicista. Ele vai dizer o que é poder, amizade é poder, beleza é poder, poder é poder, ciência é poder, e uma série de outras coisas, tentando definir o seu mecanicismo ético, substituindo o verbo ser. Aí a gente vê essa discussão do Hobbes em outros lugares, com a ontologia do Aristóteles, inclusive aqui mesmo no Leviatã ele fala, né? Ele critica essa questão da essência, do ser. Ele substitui o verbo ser pelo verbo poder, ou pelo poder em si, entendendo o poder como um princípio físico, concreto, e não como uma abstração, um mero verbo de ligação. Ele diz, então, é preciso substituir o ser pelo poder. Por quê? Porque o poder é o que rege o princípio do mecanicismo. E o mecanicismo é aquilo que rege todas as coisas no mundo, inclusive a ação humana. A ação, a vontade, o desejo, inclusive o interesse do homem em querer agir de acordo com o princípio de autoconservação, buscando a guerra ou buscando a paz. Ele vai dizer, então, que uma vez que esse princípio de autoconservação que regula o poder regula todas as ações humanas, então as ações humanas são aquelas que tendem inevitavelmente a buscar poder e mais poder e mais poder de autoconservação. E isso é uma imposição da lei de natureza. A lei de natureza prescreve a todas aquelas coisas que são criadas e conservadas pelo movimento a se conservarem em movimento. Então, buscar a causa final de uma coisa em movimento é um absurdo para o Hobbes, como seria no caso do Aristóteles, dizer que a polis é a causa final da conduta humana. Ele vai dizer assim, não, o homem, a felicidade humana não pode residir numa ideia de espírito satisfeito. Se é movimento, tem que estar sempre em movimento. Então, o Estado civil, no caso do Hobbes, não seria a causa final da ação humana. Ele seria um meio para outro fim. E qual seria esse fim? Esse fim seria o princípio. Que princípio é esse? Princípio de autoconservação. O homem só buscaria o Estado porque é mais interessante para ele fazer a paz ou buscar a autoconservação através da paz e do Estado do que através da guerra, né, e da competição entre os homens. Perceba? Então, essa é uma oposição forte na filosofia do Hobbes. Dizer que o homem tem apenas duas saídas por conta desse princípio de autoconservação do movimento que regula suas ações. Uma é fazer a guerra e outra é fazer a paz. E essas duas alternativas estariam em conformidade com o princípio de autoconservação do movimento, que competiria ao homem pensar e raciocinar, tanto com base na racionalidade quanto na sua própria experiência, qual delas seria a melhor. É óbvio, se alguém para pensar qual seria a melhor maneira de se autoconservar, ele vai achar que a paz é mais interessante do que a guerra. E é aí que o Hobbes apela e vai, de certo modo, reivindicar, vai convidar os homens a lerem a si mesmo e a sua situação e verem qual dessas opções seriam mais interessantes, fazer a guerra ou fazer a paz, para buscar a autoconservação. Mas tudo isso em conformidade a um princípio científico que ele extrai da geometria e, evidentemente, está em conformidade com aquele mecanicismo moderno do Galileu e até mesmo do Descartes, que vai entender o homem como uma máquina. Então, isso é moderno no Hobbes. E essa oposição à ideia de que o homem seria racional por natureza, ou nasceria racional, Hobbes vai dizer, não, isso aí ele só adquire com costume, e que o homem tenderia naturalmente a buscar constituir o Estado civil como realização da sua essência. Hobbes diz, não, a autoconservação do homem pode levá-lo tanto à guerra quanto à paz.
qual das escolhas o homem vai fazer depende de uma série de conjunturas, de uma série de costumes e de instrução, diz ele, né? Do contrário, o que o homem busca sempre é poder. Sempre. Mesmo no caso da guerra ou da paz. Se o homem busca poder, então qual é o maior de todos os poderes que o homem pode adquirir através das suas próprias ações? É o Estado, e não a guerra. A guerra é um poder significativo, mas o Estado deveria ser maior. Então Hobbes diz assim, esse princípio de autoconservação regula a conduta humana que busca em tudo poder e mais poder. E a melhor maneira de buscar o poder é constituir o Estado. Por quê? Porque ele seria o maior de todos os poderes dos homens juntos. Tá? Então, é aí que ele vai preparar o terreno para aquilo que ele vai falar no capítulo 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ou seja, retratar o seu estado de natureza, ou a concepção do seu estado de natureza bélico, e depois propor um modelo de estado civil que seja soberano. Mas percebam, tudo o que ele vai falar no capítulo 13 a respeito do estado de natureza e no capítulo 14 em diante a respeito da constituição do estado civil, e depois no segundo livro a respeito do estado soberano, tudo isso estaria supostamente fundamentado, e aqui ele tenta justificar, não só aqui, mas em outros livros anteriores e posteriores, que estaria justificado por um princípio de autoconservação do movimento que regula a conduta do homem, que regula o cosmos e que regula particularmente a ciência moderna do Copérnico e do Galileu e também do Descartes, ou seja, uma filosofia propriamente moderna. E é por isso que a gente tem que entender o Hobbes nesse registro de um mecanicismo moderno. Do contrário, a gente não entende por que a filosofia política dele propõe o Estado civil soberano como uma máquina constituída para os homens e pelos homens. Até a próxima. No segundo módulo, vamos falar dos capítulos restantes até o 16 e a Constituição do Estado, ok? Obrigado e até.